Efésios capítulo 3, versículo 14, até o final do capítulo, versículo 21. Efésios 3, do verso 14 até o verso 21. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pela palavra que foi inspirada e deixada para nós como revelação da Tua vontade. Que ao lermos a Tua palavra, Pai, nós possamos compreender, entender qual a Tua vontade para as nossas vidas. Que a Tua palavra seja a nossa direção, que ela seja, Senhor, a base do nosso comportamento, que a Tua palavra venha direcionar cada um de nós. E para isso o que precisamos é de realmente ouvir a Tua voz nesse lugar. Não é ouvindo doutrinas humanas, nem filosofias do mundo, que nós teremos direção, mas sim ouvindo a palavra que sai da Tua boca, aquela que é o verdadeiro alimento que sustenta o homem, sustenta a nossa vida, Pai, nos falando ao coração essa noite, aquilo que precisamos ouvir. É o que eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida em Tuas mãos, para que eu sirva de instrumento para o Senhor, para que a Tua palavra seja anunciada aos nossos corações. Quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos dar ouvidos ao Teu Espírito esta noite. Eu te peço isto orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, o que me chama a atenção nesse texto, entre tantas palavras, que o apóstolo Paulo deixou à igreja, nesta específica parte da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que está fazendo algo pela igreja. Ele começa o versículo 14, como nós lemos aqui, dizendo o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O que o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos? Orando, concorda? Ele está de joelhos diante do Pai, fazendo uma oração. E qual o motivo da oração de Paulo? É isso que me chama muito a atenção nesse texto. O apóstolo Paulo, um instrumento nas mãos de Deus, que pregou a muitas pessoas, que expandiu o evangelho a muitos lugares e cidades, agora está de joelhos diante de Deus, e ele vai dizer aqui o motivo da sua oração. O motivo é a igreja, somos nós, os cristãos. Ele está de joelho diante do Pai, orando pelos cristãos. E pelo que ele está orando? Isso chama muito a atenção porque é o apóstolo, não é, irmãos? E hoje está em moda o apóstolo, não é? Hoje tem muita gente indo às igrejas receber a oração do apóstolo. Você já viu isso? E o apóstolo na TV chama: vem aqui receber a oração do apóstolo. E pelo que o apóstolo de hoje ora? Por motivos muito diferentes do que o apóstolo verdadeiro, o apóstolo Paulo, orava naquela época.
Qual o motivo da oração de Paulo pela minha vida, pela sua vida, pela igreja, pelos cristãos, de uma maneira geral? Ele vai enumerar aqui alguns motivos. Me ponho de joelho diante do Pai, e aí fala sobre o Pai no versículo 15. No versículo 16 ele começa a dizer os motivos. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, ou seja, nos dê, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, no nosso homem interior. O Espírito que habita em nós nos fortaleça, é o motivo da oração de Paulo. E, como consequência, Cristo habite nos nossos corações pela fé e que a gente esteja, então, arraigado, alicerçado em amor. E aí ele vem ao versículo 18 e diz assim, a fim de, ou seja, a razão de tudo isso, a fim de que vocês possam compreender, juntamente com todos os santos, os irmãos da igreja, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Veja, Paulo está orando para que a igreja, nós, sejamos fortalecidos pelo Espírito no homem interior, para que a gente fique realmente alicerçado em Cristo e no amor, e para que a gente compreenda, e aí ele fala de dimensões desse amor de Deus, dimensões dessa grandeza de Deus. E ele diz no verso 18, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Todas as dimensões possíveis deste amor. Veja, o objetivo da oração do apóstolo é que Deus nos dê compreensão, que a gente entenda todas as dimensões de Deus, do amor de Deus, que a própria Bíblia diz excede todo o entendimento. Que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito, para ficarmos arraigados em Cristo e com entendimento a respeito de Deus. Veja o motivo da oração do apóstolo, irmãos, que a gente consiga entender as coisas que são imensuráveis a respeito de Deus. Essa oração, bem diferente da oração dos apóstolos de hoje, bem diferente das orações que as pessoas estão buscando. Há muitas pessoas buscando de Deus alguma coisa. Mas para quê? Para conhecê-lo mais? Para ficarem mais santas? Para ficarem mais cheias de Deus? Não. A maioria quer orações para ficarem mais cheias de dinheiro, mais cheias de saúde, mais cheias de tudo aquilo que seu coração deseja. Deus é um mero objeto que pode realizar, quem sabe, estas coisas. Mas não era por isso que o apóstolo Paulo orava pela igreja. Eu não vejo o apóstolo Paulo fazendo uma oração para que Deus dê um carro a cada irmão, para que Deus dê saúde de ferro a todos os irmãos, para que nenhum irmão fique doente. Eu não vejo o apóstolo Paulo fazer esse tipo de oração. Não vejo ele fazer nenhuma campanha de oração para que todos comprem a casa própria, para que as mulheres amadas voltem em 3 dias ou menos. Não vejo o apóstolo Paulo fazer nenhum tipo de oração assim. Mas o que ele pede são coisas espirituais, estritamente espirituais. Porque, na verdade, as coisas espirituais são as mais importantes da nossa vida. O problema é que o diabo quer nos dizer o contrário e quer nos convencer de que as coisas materiais são muito mais importantes do que as coisas espirituais. Por isso eu jamais vi campanhas em igrejas de oração por coisas espirituais. Normalmente todas elas são por coisas materiais. Mas as mais importantes são as coisas espirituais. E é disso que o apóstolo Paulo está falando e orando pela igreja, para que a igreja conheça Deus em todas as suas dimensões, altura, comprimento, largura, profundidade, que a igreja conheça o amor de Deus, porque é esse conhecimento de Deus que vai nos transformar, irmãos. O conhecimento do Deus verdadeiro que vai transformar a nossa vida.
Veja, ninguém é transformado porque fez uma oração e recebeu uma bênção que queria. Ninguém é transformado porque orou por uma casa e comprou uma casa, orou por uma doença e ficou curado. Não, isso não transforma a vida das pessoas. Porque isso existe até em outras religiões. Testemunhos semelhantes e parecidos. Você pode ir a um centro de macumba e ouvir pessoas dizendo: olha, eu fiz um despacho e o santo me curou. Eu fiz um despacho e ele trouxe a minha casa. É a pessoa amada, é aquela história toda. É ou não é? Isso não muda a vida de ninguém. Mas conhecer o Deus verdadeiro, isso transforma a nossa vida. Saber em quem tenho crido, isso transforma a nossa vida. Isso transforma de uma maneira definitiva. A transformação obtida por ganhar alguma coisa que eu quero, ela me mantém por algum tempo, mas logo depois eu quero outra coisa. Ou você só quer uma coisa? Tem alguém aqui que só quer uma coisa? Todos nós queremos várias coisas. E cada vez que a gente consegue uma coisa, o que a gente quer? Outra coisa. Cada objetivo cumprido me leva a um novo objetivo. Mas quando eu conheço Deus na sua plenitude, eu conheci tudo. É como Jesus ensinou: aquele que acha o reino de Deus é como aquele que achou uma pérola de grande valor. Ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo onde está a pedra. É tudo. É o mais importante. Isso sim é algo transformador, não é? Então Paulo está orando para que a igreja conheça Deus. Veja como essa oração de Paulo é atual, né, irmãos? Eu acho que ela é mais atual ainda hoje do que na época que ele falou. Talvez Paulo não tivesse a dimensão do que a igreja iria se transformar, de um bando de gente que não conhece Deus, mas está na igreja, que não sabe nada sobre Deus, que não sabe do amor, que não sabe do caráter, que não sabe do princípio de moral, mas está na igreja. Um monte de gente que está na igreja, mas rouba, mente, fala mentira, engana os outros, está na igreja, mas não conhece Deus, não conhece o amor de Deus. Como a oração de Paulo ainda é necessária hoje para nós, né, irmãos? Para que a gente realmente tenha a habitação do Espírito Santo, que nos leve a viver uma vida arraigada no Senhor, que nos leve a ser pessoas diferentes. Era o que Paulo estava pedindo para a igreja. Como eu vou conhecer essa dimensão de Deus, tão grande, tão enorme, em todas as dimensões possíveis, se eu, primeiro, não for preparado por Deus para que isso aconteça? Veja, Paulo também fala sobre isso. Para que eu chegue ao versículo 18, conhecendo a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor, antes, algumas coisas precisam realmente ser eficazes na nossa vida. É o que Paulo diz no versículo número 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, veja, é algo que Deus nos dá, que a gente seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É Deus que faz isso. É Ele que concede isso para nós. É Ele que nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não é conquistado também por ninguém. Ele é dado por Deus. O fortalecimento também não é conquistado, ele é dado por Deus. E tudo isso Paulo está dizendo. Então ele queria, em primeiro lugar, que nós fôssemos pessoas espirituais. O que quer dizer o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, habitando dentro de nós? O que quer dizer isso aqui? Fortalecimento com poder mediante o Espírito no homem interior. Quem é o homem interior? Sou eu. Aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Esse é o meu homem interior. A minha essência. Ele diz que o Espírito Santo habite com poder dentro de nós, de cada um dos crentes. Em resumo, Paulo está dizendo assim: Senhor, que eles sejam espirituais, que eles sejam governados pelo Espírito no seu homem interior, que eles sejam dirigidos pelo Espírito Santo no homem interior.
aí nós seremos pessoas espirituais. Mas o que é hoje o conceito de pessoas espirituais? Mais uma vez, nós somos carentes de entendimento, porque julgamos espiritual pela aparência, pela maneira de falar, pela maneira de se vestir, pela maneira de agir, tudo aquilo que a gente vê. Mas, na verdade, a verdadeira unção do Espírito está aonde ninguém vê, que é o quê? O homem interior. O homem interior ninguém conhece. Você não conhece o homem interior da pessoa que está do seu lado. Mas é ali que o Espírito Santo atua. Então, o que chamamos de espiritual, de repente é só enganação, irmão. Você já teve uma decepção na sua vida, assim, com relação a alguém que você achava espiritual? E aí, pela aparência, parecia espiritual. Pelas palavras, parecia espiritual. Pelas atitudes, parecia espiritual. Mas não era. E você ficou amplamente decepcionado. Por isso, o que chamamos de espiritual não é um conceito visível, mas é algo dentro de nós, agindo em nós, que acaba depois se tornando também transparente, é óbvio, não é? Mas nem tudo que se mostra reflete o que é o interior. Então, qual a oração de Paulo? Que os crentes na igreja sejam pessoas espirituais, ou seja, governadas pelo Espírito Santo no seu homem interior. É por essa causa que Paulo está orando, que tudo dentro de nós seja transformado pela ação do Espírito Santo. Você imagina como a igreja seria se isso fosse verdade na vida de todos nós aqui? Já parou para pensar nisso? Como seria diferente a nossa igreja, os nossos relacionamentos, se todos nós fôssemos governados pelo Espírito Santo no nosso homem interior, como Paulo orou. E por que Paulo orou por isso? Porque ele queria ver isto. Então, quer dizer que ele ainda não via isto, não é? Na plenitude que ele gostaria de ver. Por isso, essa oração de Paulo, ela ainda precisa ser motivo para nós orarmos, irmãos. Para que a igreja seja espiritual. O que a igreja precisa, a igreja nós, sermos mais espirituais. E há uma grande vantagem nisso, porque quanto mais espiritual você for, menos carnal você será, entende? Então há um grande lucro nisto. E esta era a razão da oração do apóstolo Paulo. E ele diz no verso 17, e assim, como consequência desta ação do Espírito Santo no seu homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja como uma coisa está ligada à outra. Cristo habita no meu coração, é o que a gente diz, né? Ai, meu coração, Jesus está no meu coração. Não é bem assim. Ele estará no seu coração se primeiro estiver o Espírito Santo governando o seu homem interior. A ordem que Paulo coloca é essa. E assim, como consequência, habite Cristo no seu coração. Então, a habitação de Cristo no meu coração é precedida pela operação do Espírito Santo no meu homem interior. E então, desta maneira, com tudo isto feito, eu então serei alicerçado, arraigado, ou seja, enraizado no amor. Assim, então, a igreja viverá uma vida espiritual verdadeira. Então, irmãos, o verdadeiro amor de Deus, que nós vamos estar nele alicerçados, vai proporcionar que a gente, então, chegue ao versículo 18, aonde Paulo deseja também que a gente conheça todas as dimensões desse amor do Deus a quem nós servimos. Essa é a oração que o apóstolo está fazendo por nós. Pela fé, você será transformado num homem espiritual. E qual a vantagem disso?
O homem carnal, como eu disse aqui, mede tudo pelos olhos, valoriza tudo pelo que ele vê, julga tudo pelas aparências. Mas o homem espiritual não leva tão em conta as aparências, não leva tão em conta aquilo que é visível, mas consegue discernir aquilo que está por trás do que é aparente. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. Você já ouviu falar disso? Mas é um hoje pouco falado e pouco valorizado. Quando se fala em dons do Espírito Santo, todo mundo quer falar em língua. Já viu isso? Não é verdade, irmão? Todo mundo. Falou em dom do Espírito, parece que só existe o dom de línguas. Mas um tão importante quanto é esse discernimento espiritual, que permite que você veja além do que está aparente, que você veja o interior. Então, uma igreja espiritual é uma igreja que vai aprender a ver além do que é aparente. Vai ver com discernimento. E às vezes, irmãos, o que nos falta tanto é discernimento. Porque às vezes cometemos erros tão infantis por falta de discernimento, por não entender as consequências, os desdobramentos das nossas atitudes, das palavras que dizemos, das coisas que fazemos. Falta simples de discernimento, de entender, de esmiuçar os pensamentos e as consequências das nossas atividades. E isso acontece quando a oração de Paulo é atendida e nós nos tornamos espirituais. Aí, o versículo 18 vai dizer, então, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos. Isso é importante, porque ele quer que todo mundo tenha o mesmo entendimento. O desejo de Deus nunca é que alguns sejam super entendidos, super espirituais, e outros sejam super carnais, super superficiais, né? Desculpa a redundância. Mas o desejo de Deus não é esse. É que todos nós tenhamos o mesmo nível espiritual. Todos, com todos os santos, possamos compreender todas as dimensões de Deus. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Será que a gente consegue entender o amor de Deus, irmãos? Eu tenho falado várias vezes à igreja sobre comportamento, sobre amor, sobre vingança. Será que a gente entende mesmo o que é o amor de Deus? A gente, quando fala de amor, tem a tendência a ficar meio romântico, né? E o romantismo é bom, mas ele nos torna um pouco fantasiosos. A gente começa a fantasiar um pouco as coisas, né? Mas o amor de Deus é prático, irmãos. E será que nós temos esse conhecimento? Ele é tão importante para nós. Conhecer essa dimensão completa do amor de Deus é tão importante, porque ao conhecer, eu começo a saber também quem eu sou. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu entendo o que é esse amor de tal maneira. Amou quem? Quem merecia. Amou os bonzinhos. Amou os merecedores. Amou os corretos. Amou o mundo. E o mundo tem tudo que é tipo de gente nele, até eu e você. Estávamos nele, né? E ele amou. Você consegue entender essa dimensão? Pois é isso que Paulo orou. Ele queria que a gente entendesse essa dimensão. Qual a largura do amor de Deus, irmão? Você consegue pensar na largura do amor de Deus? Amou o mundo, todas as nações, todos os povos, todas as gentes. É a largura? Dá uma leve ideia da abrangência do amor de Deus. Tão largo que consegue cobrir todos os pecados. Você já leu na Bíblia o versículo que diz que o amor cobre multidão de pecados? Foi esse o amor de Deus. Cobriu a multidão de pecados do mundo inteiro, possibilitando que alguém que quisesse
pudesse receber a Cristo e ser perdoado, abrangendo todas as necessidades, todos os cuidados que o homem necessita e abençoando tanto nessa vida quanto na vida eterna. Essa é a largura do amor de Deus no que a gente pode, com algumas palavras humanas, expressar. E o cumprimento desse amor? Qual é o cumprimento? Vai até quando? Para sempre. É eterno. Você consegue medir o cumprimento daquilo que é eterno? Quantos metros tem o amor de Deus? Quantos quilômetros? Qual o comprimento dele? Vai até onde? Qual o fim dele? Aonde eu vou para encontrar o fim do amor de Deus? Não, segundo Paulo, ele é eterno. É eterno, irmãos, por nós, suas ovelhas. Entenda, já disse aqui várias vezes que Deus amou o mundo. Mas hoje Deus não ama o pecador. Ele amou, de modo a possibilitar que o pecador deixe de ser pecador e se torne um filho de Deus. Esse amor já foi dado. Agora, se eu digo hoje que Deus continua amando aquele que continua em pecado, isso não é verdade. Porque o pecador vai ser destituído da presença de Deus. Mas mesmo esse pecador pode deixar de ser, se ele se render a Cristo e receber este amor que um dia foi entregue a ele. Mas qual o cumprimento? Quando eu falo do cumprimento de amor, é especialmente sobre nós, seus filhos. Quanto Deus te ama, irmãos? Por quanto tempo Deus te ama? Por quanto caminho Deus vai te amar? Jesus disse: as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amor. Amor pelas suas ovelhas, que ninguém pode tirar das suas mãos. Um amor incessante, que persevera em nos amar, que persevera em cobrir as nossas falhas. O amor cobre multidão de pecados. Como já preguei aqui várias vezes, você se converteu, deixou de ser um pecador, alguém que peca continuamente, mas ainda é um pecador no sentido de que você ainda pode pecar. E peca. Pior é que peca. Peca ou não peca? Tem alguém aqui que não peca? Vem cá para eu servir de exemplo. Não, não tem. Então peca. Mas peca porque gosta de pecar? Não. Peca por acidente. Não é? Aí quando você peca, o amor de Deus se transforma em ódio por você? Não. Ele continua sendo amor de Deus. Qual o cumprimento desse amor, irmãos? Qual o pavio de Deus? Qual o tamanho do pavio de Deus, irmão? É isso que Paulo queria que a gente entendesse. Queria que a gente compreendesse com todos os santos, para que a gente tenha com Deus um relacionamento saudável. Qual a profundidade do amor? Ele pergunta, não é? Que você compreenda essa profundidade. É incompreensível. Não dá para saber até onde vai esse amor. Alguém que está no fundo do poço, alguém que foi ao pecado como mais ninguém já foi, pode ser salvo por Deus? O que você acha? Ou a gente pensa, né, que por causa da maldade humana, que também é muito criativa, né, existem algumas pessoas que não podem ser salvas. Só quem não pode ser salvo é quem já morreu no pecado. Esse não pode ser salvo de jeito nenhum. Mas enquanto estiver o ser humano vivo, por pior que ele seja, e por mais que isso até chateie a gente um pouco, confessa, chateia, não chateia? Quando você vê aquele cara miserável, mau, cruel, aquele muçulmano xiita que corta a cabeça de criancinha. Pronto, choquei você agora. O amor de Deus não pode alcançá-lo? Pode. Deus o amou lá na cruz. Está disponível para ele. Ele não vê, não quer saber. Mas se um dia quiser, antes de morrer, esse amor é tão profundo que pode alcançá-lo no maior abismo da existência de uma alma humana.
que é fazer esse comportamento vil que ele tem apresentado. Mas o amor é tão profundo que vai lá e pega ele. Você acredita nisso? Esse é o amor de Deus. É isso que Paulo queria que a gente entendesse. Um amor que sofre. Lembra do domingo pela manhã que eu preguei aqui? O dom maior. 1 Coríntios capítulo 13. Você viu o amor, a característica do amor? Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Você viu tudo aquilo? É essa a profundidade desse amor. O amor de Deus, que Paulo queria que a gente conhecesse. E a altura? Até onde vai esse amor? Paulo fala da altura também, infinita essa altura. Porque a Bíblia diz que nós, aqui na terra, estamos unidos a Deus lá no céu, por causa de amor. Sabia? O amor de Deus criou uma ligação direta entre nós e Deus, que está no lugar inacessível, mas pelo amor ele nos ligou a ele. Essa é a altura do amor de Deus. E há uma promessa, para os crentes que estiverem vivos, quando o Senhor voltar nas nuvens, que nós seremos arrebatados para o céu junto com ele. Veja, o amor de Deus é tão grande que vai te fazer voar. Você vai sair voando para o céu, sabia disso? O que você acha disso? Esse é o tamanho do amor de Deus. Essa era a razão da oração de Paulo. Pensa comigo, irmão. Se toda a igreja, se todos os santos fossem cheios do Espírito Santo no seu homem interior, para que Cristo habitasse no nosso coração, e nós fôssemos alicerçados e arraigados nesse amor, e todos nós conhecêssemos esse amor em todas as dimensões, como eu exemplifiquei aqui, qual seria a consequência disso para a igreja? Qual seria o resultado desse entendimento, desse conhecimento que Paulo orou para que a gente tivesse, se todos nós realmente tivéssemos? Ele diz no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele está fazendo uma oração que ele mesmo considera até um pouco impossível. Ele diz: Senhor, eu estou de joelho orando para que o povo de Deus conheça Deus e conheça todas as dimensões do amor de Deus. Mas no próprio verso 19 ele diz que esse amor de Cristo excede todo entendimento. O homem, por mais que seja entendido e queira compreender com seu raciocínio, ele é limitado para conseguir conceber esse amor. Por isso ele ora, porque é uma coisa que só Deus pode dar a você, o conhecimento do amor de Deus. Já que o entendimento nosso é limitado, só Deus pode suprir as nossas limitações. E uma delas é esse conhecimento do amor de Deus. Excede todo entendimento. Mas se nós conhecermos, qual o resultado? Versículo 19: seremos tomados por toda a plenitude de Deus. Nós seremos crentes com a plenitude de Deus. Crentes de firmeza. Você sente firmeza nos crentes hoje? Eu não sinto, não. Quando alguém que me diz que é crente, eu olho assim, meu Deus, tomara que seja mesmo. Não é, irmão? Dá para sentir firmeza hoje num crente? Está difícil, querido, está difícil sentir firmeza. Porque está faltando esse conhecimento pelo qual Paulo orou. Se nós tivermos esse conhecimento, nós seremos tomados por toda plenitude de Deus. Deus será pleno na vida da gente. Nós vamos espelhar Deus. O propósito de Deus se cumprirá. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O pecado rompeu esta semelhança. A salvação restaura esta semelhança. Seremos tomados por toda a plenitude de Deus. Vamos refletir a imagem de Deus em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Essa é a oração simples
que Paulo está fazendo aqui por nós. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, pelo menos, nos esforçar um pouquinho, para que essa oração de Paulo realmente encontre resposta na vida de cada um de nós. Vamos fazer um esforcinho para a gente ser um crente melhorzinho? Vamos melhorar a nossa vida cristã? Vamos melhorar um pouquinho a nossa vida espiritual? Vamos viver um pouquinho mais a plenitude de Deus dentro de nós? Um pouquinho mais. Esforce-se para que Cristo habite no seu coração pela fé. É interessante o detalhe pela fé, porque assim como a salvação é pela fé, a santificação também o é. E todo esse processo que Paulo está dizendo aqui também foi condicionado quando ele diz que sim, habite Cristo em vossos corações pela fé. É pela fé. Por crer em Deus, por conhecê-lo cada vez mais. E eu já disse aqui, a gente só crê naquilo que conhece. Ninguém pode dizer que tem fé em Deus se não o conhece. Como é que você confia em alguém que você não conhece? Fé e confiança estão intimamente relacionados. Então, no momento que eu conheço, eu creio. E porque eu creio, então Cristo cela, habita, e a plenitude se estabelece. E esse é o processo de melhoria, de santificação. Irmãos, a gente precisa melhorar. A cada dia a gente precisa melhorar. Errar não é o problema. O problema é continuar errando, entende? O grande problema na nossa vida não é cometer erros, nem pecados, como eu disse, os pecados são acidentais. O problema é continuar pecando na mesma coisa. O problema é continuar errando da mesma maneira. Esse é o problema da nossa vida. E é por isso que Paulo estava orando pela igreja. Porque o corpo, a Bíblia diz, é o templo do Espírito Santo. Então, ele tem que habitar em nós. E se ele habitar em nós, a gente começa a falar melhor, a gente começa a reagir melhor, a gente começa a pensar melhor. Você lembra que tem alguns hinos que a gente canta e diz isso para Deus? Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Você já cantou isso? É disso que Paulo está falando. É dessa plenitude que faz mudança, que transforma atitude, palavra, pensamento. Só Deus pode fazer isso. Irmãos, autopoliciamento não produz isso. Se não for o Espírito Santo, não adianta. Por autopoliciamento, você pode ficar ali se controlando. Não vou dizer besteira. Não vou pensar besteira. Não vou ver besteira. Até que você vê besteira, pensa besteira, fala besteira. É assim que funciona. Autopoliciamento só funciona por um tempo, até que você faça tudo aquilo que você não quer fazer. A única coisa que nos ajuda a permanecer não fazendo o que não queremos fazer é o Espírito Santo habitando no nosso homem interior, que vai mudando, vai transformando. Não quer dizer que você não vai errar ainda, vai, mas você não vai se conformar com isso. E aí a oração de Paulo, ela será atendida, até que a plenitude de Deus esteja sendo vivida por cada um. Veja, eu não creio que tudo que Deus queria era salvar a gente. Já falei várias vezes aqui, se fosse isso, todo mundo já tinha morrido. Salvei, morreu, leva, traz para cá, né? Salvou, recolhe. Não. Se Deus não recolheu, é porque Ele quer melhorar você um pouquinho. Amém? Porque Ele quer trabalhar um pouquinho mais na sua vida. E a Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para Ele completar a boa obra que uma vez Ele iniciou na vida de cada um. Então a obra está em andamento. Agora você pode colaborar com ela, ou você pode dificultar a obra, não é, irmãos? A oração de Paulo é para que a gente colabore. A minha oração essa noite é para que a gente colabore. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar por mim. Quero orar pela igreja. Porque o que a igreja mais precisa não é de crescimento numérico, não é de comprar 3, 4 prédios. O que a igreja mais precisa é que os seus crentes sejam melhores.
é que seus membros sejam mais espirituais, sejam mais espelho de Deus. E isso se mostra quando olhamos uns para os outros. Temos que ver Deus. Amém, irmãos? Quero orar por vocês. Coloca de pé agora. Vamos fazer uma oração. Pai, como Paulo orou naquele dia, dizendo ele se punha de joelhos diante do Senhor, clamando pela vida espiritual da igreja, Pai. Eu quero clamar essa noite também junto com os meus irmãos, com aqueles que concordam com a Tua palavra, Pai. Eu quero clamar junto com eles pela nossa vida espiritual. Pai, o mundo está nos mundanizando, Senhor. O mundo está nos carnalizando, Pai. Mas eu oro juntamente com a igreja, Pai, que o Senhor de fato habite ricamente nos nossos corações, através do Espírito Santo agindo no nosso homem interior, controlando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas reações. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela igreja, para que todos os Teus filhos, os Teus santos nesse lugar, Te conheçam a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do Teu amor, e possam assim, ó Deus, viver a plenitude de Deus em suas vidas. Não queremos ser melhores que ninguém, mas queremos ser mais parecidos com Deus. Queremos ser mais espirituais. Pai, corrige os nossos erros, nos ajuda a melhorar. Não deixa nenhum de nós se conformar com erros, como se eles fizessem parte da nossa vida. Não fazem. Cada erro precisa ser consertado e não mais cometido, não mais praticado. Cada pecado precisa ser confessado e não mais praticado. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua glória possa brilhar em nós, como disse também o apóstolo, para que nós sejamos o reflexo da Tua glória. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos que aqui estão, Pai, com uma vida espiritual abundante, com as coisas espirituais que são mais importantes do que as materiais. As materiais são mera consequência, Pai. Mas que adianta ter coisas materiais se no espírito formos pobres, Pai, formos miseráveis, Senhor? Abençoa a vida espiritual da igreja, abençoa a vida espiritual das famílias aqui, dos irmãos, de cada um de nós, Pai. Precisamos da plenitude do Teu Espírito no nosso homem interior. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.